As coordenações destes dois órgãos, Conselho Nacional e Secretariado Nacional, vão mudar com as saídas, quer da Manuela Mendonça, Presidente do Conselho Nacional, saída da Presidência do Conselho Nacional, aí não é saída dos órgãos da PENPROF, quer a minha, portanto, como membro da coordenação do Secretariado Nacional. A coordenação do Secretariado Nacional, como se sabe, somos três neste momento. Eu, o José Feliciano Costa e o Francisco Gonçalves, foi uma decisão do último Congresso, que foi, de facto, excelente, porque facilitou muito um trabalho que muitas vezes era um trabalho um bocado sozinho, embora nunca foi sozinho, porque o Secretariado Nacional da PENPROF é um coletivo e sempre trabalhamos assim em coletivo, mas que facilita, obviamente, com as exigências que hoje existem, que não sejamos, que possamos ser os três e que conseguimos e fizemos, até para aqueles que muitas vezes são céticos de que os órgãos colegiais funcionem, olha, ficam a saber que sim que funcionam, desde que as pessoas queiram que funcionem, desde que as pessoas se articulem, desde que as pessoas se respeitem. Foi isso que aconteceu nestes 3 anos e, portanto, foi isso. Numa profissão com mais mulheres, muito mais mulheres que homens, há quem diga até que é uma profissão feminina, não é? O órgão máximo de congressos é presidido por uma professora e não poderia deixar, em nossa opinião, e na opinião agora dos 7 sindicatos da PENPROF, ou seja, os 7 sindicatos da PENPROF chegaram a consenso e o Secretariado Nacional terá uma lista que vai apresentar como lista de consenso e de unidade da PENPROF, e, portanto, e esta lista será apresentada, e na lista a apresentar pelo Secretariado Nacional da PENPROF, entende-se que não por isso, não é por razões artificiais, é por, usa-se muito a palavra mérito, mas também se pode usar, desde que não seja a meritocracia que muitas vezes os governantes gostam de referir, entendeu-se que o Conselho Nacional da PENPROF deverá continuar a ser presidido por uma professora. E, nesse sentido, a proposta que será apresentada ao Congresso é que a minha camarada Anabela Sotaia, membro da coordenação do Sindicato de Professores da Região Centro, vá candidatar-se para presidir ao Conselho Nacional. Depois, quanto à coordenação, atenção que vocês estão à espera, eu vou deixar para o fim. Depois, a Manuela vai também, e mais uma vez uma professora, aliás já o é há muito tempo e muito bem, por isso é que conseguimos no último Congresso Internacional de Educação, com quase 2.000 delegados, ter sido precisamente a Manuela quem teve a maior votação no próximo Congresso, continuará a ser o nosso rosto para o plano internacional e, portanto, ela integrará com certeza, será pelo menos candidata ao Secretariado Nacional e, mantendo-se, continuará a ser o nosso rosto para o plano internacional. A Anabela tem sido também o nosso rosto nos órgãos da CGTP e, portanto, na Comissão Executiva. Isto será depois uma decisão do próximo mandato, mas à partida, e se não houver nada contra, poderá continuar a ser, até porque também nos representa no Conselho Nacional da Educação, embora por via da CGTP. Depois ainda podia dizer que a nossa tesoureira também vai continuar a ser uma professora, que tem muita paciência, jeito, não sei, mas paciência pelo menos para aturar as contas também. Quanto à coordenação do Secretariado Nacional, a intenção do Secretariado é manter na PENPROF uma coordenação colegial como aconteceu nestes 3 anos. A experiência foi tão boa que nós consideramos que se deve manter esta coordenação colegial. O exemplo de coordenação colegial nós fomos já no último mandato buscar aos nossos sindicatos. No mandato que agora termina, em que tivemos um secretário-geral e 2 secretários-gerais adjuntos, nós fomos buscar essa experiência a sindicatos como o Sindicato de Professores da Grande Lisboa, que neste caso tem um presidente e uma área da presidência com mais 3 pessoas. Fomos buscar ao Sindicato de Professores da Zona Sul, que tem um presidente e um vice-presidente. Fomos buscar ao Sindicato de Professores da Madeira ou ao Sindicato de Professores dos Açores, da região Açores, e também o do estrangeiro, que tem um presidente e um vice-presidente. Coordenação colegial, mas com um presidente e um vice-presidente, ou um coordenador e coordenadores adjuntos. O Sindicato de Professores do Norte e o Sindicato de Professores da região Centro têm também coordenações colegiais, mas têm formatos distintos. No caso do Norte,
tem dois elementos, o meu camarada Francisco Gonçalves e o José Manuel Costa, e no caso do centro tem três elementos, a minha camarada Anabela Sotaia, o João Louceiro e um outro dirigente, camarada Miguel Viegas, do ensino superior. Portanto, num caso tem dois, no outro caso tem três, mas aí não há um presidente e um vice-presidente, ou não há um coordenador e um coordenador adjunto. Há, neste caso, uma coordenação com dois ou três coordenadores. E é isso que a FENPROF, ou pelo menos o Secretariado Nacional da FENPROF, decidiu apresentar ao Congresso e que, se o Congresso aprovar, acontecerá no próximo mandato. A FENPROF terá uma coordenação com dois elementos que serão dois secretários-gerais. E quem são? Os atuais secretários-gerais adjuntos. Portanto, nós trabalhamos muito para, neste mandato para nos articularmos, para podermos ter um trabalho coletivo e para podermos agora dar continuidade também a esse trabalho, claro que de forma diferente. Os seus jornalistas sei que já estão com um ar de grande satisfação, porque muitas vezes não me conseguem apanhar e agora sabem sempre que se não apanharem um, apanharão o outro, portanto é mais fácil do ponto de vista dos contactos, né? E quem são eles? Se nós usarmos a ordem alfabética, serão Francisco Gonçalves e José Feliciano Costa. Se quisermos usar pela ordem da dimensão dos sindicatos, serão o José Feliciano Costa e o Francisco Gonçalves. Portanto, já vê que é assim. Não vai ser uma experiência. Não vai ser uma experiência porque a experiência sobre uma coordenação colegial para a FENPROF está feita. Foi o trabalho de 3 anos. Portanto, vai ser a consolidação, sobretudo, de um trabalho que nós realizámos ou começámos nestes 3 anos, que correu muito bem e que, portanto, preparou estes dois meus camaradas para o exigente trabalho que os espera nos próximos 3 anos. E eu digo exigente porquê? Porque os próximos 3 anos serão 3 anos decisivos para encontrar soluções, eu há pouco já falei disso, para o mais grave problema que a educação hoje vive, que é a falta de professores ou de professores qualificados. Às vezes nós até pode parecer que, bom, mas afinal já não falta. Não, faltam muitos professores, faltam mais professores do que faltavam. O problema disfarça-se porquê? Porque há professores carregadíssimos com horas extraordinárias, há muitos professores, como nunca houve, com habilitação própria, e que nós esperamos que o Ministério rapidamente resolva o problema da sua profissionalização, e depois há técnicos especializados a dar aulas que não têm formação nem de habilitação própria, não têm qualificação nem própria nem profissional para o fazer, mas que estão nas escolas, e é assim que o problema se disfarça. Mas disfarça, e às vezes ao disfarçarmos o problema estamos a permitir que ele se agrave, porque não estamos a encontrar solução para o mesmo. E portanto, este vai ser um grande, normalmente os jornalistas gostam de falar, o principal desafio. Qual é o principal desafio? Vai ser o grande desafio e que vai a FENPROF ter nos próximos anos, e nós sabemos como é que ele se resolve, mas é levar o próximo governo e a equipa para o Ministério da Educação a perceber que é este o desafio, que é esta a prioridade e como é que isto se resolve. Não se resolve com aposentados, não se resolve com aposentáveis, não se resolve de outra forma que não seja valorizando a profissão. Porque nós não temos um problema para resolver daqui a 4 ou 5 anos. Porque se fosse isso era fácil, atraíam-se jovens para os cursos e daqui a 5 anos eles aí estavam. Nós temos um problema para resolver ontem. E portanto, e quando digo ontem, quer dizer hoje, quer dizer amanhã e quer dizer sobretudo a partir do dia 1 de setembro. E a partir do dia 1 de setembro nós precisamos de ter recuperado o maior número possível, ou no próximo ano letivo, temos que recuperar o maior número possível dos mais de 15 mil professores que abandonaram a profissão nos últimos 5, 6 anos. E isso não se consegue se mantiver as mesmas condições. Então, se eles abandonaram porque consideraram que o salário, a carreira, as condições de trabalho eram insatisfatórias, se nós mantivermos tudo na mesma, é escusado porque eles não são recuperáveis. E, portanto, há que valorizar a profissão e encontrar forma de os atrair para que eles voltem. E essas são uma resposta imediata, porque estes são 15 mil docentes devidamente profissionalizados. Bom, e então isso só se consegue se efetivamente a prioridade das prioridades no próximo mandato for, no próxima legislatura e também para nós no próximo mandato, for a revisão do Estatuto da Carreira Docente no sentido da valorização da nossa profissão. E nós já temos as propostas, fizemos quase 400 reuniões nas escolas com os colegas, com mais de 6 mil professores participantes,
e no dia 7 de março, aqui no ISCTE, em plenário nacional, aprovámos a proposta. Ela agora terá que ser atualizada nos valores, tem valores para 25 e agora terão que ser para 2026, mas, tirando isso, nós já temos a proposta para a revisão do Estatuto. Vamos apresentá-lo aos partidos nas reuniões que agora temos e esse será o primeiro documento, com certeza, que nós poremos em cima da mesa no próximo governo para a negociação. Pronto, e a seguir, nós todos sabemos como é que isto funciona e o êxito ou não dessa valorização, o êxito ou não dessa atratividade que a profissão não tem, mas que deve ter, quer dizer, não vai depender da boa vontade, não vai depender, enfim, de nenhuma compreensão especial que os governantes tenham. Vai depender, sobretudo, da capacidade de mobilização que a PENPROF tiver e vai tê-la, com certeza, para conseguir resultados. Eu dou 3 exemplos para mostrar que a mobilização, quando acontece, tem resultados. Primeiro grande momento que toda a gente se lembra, 2008, 8 de março de 2008 e depois 8 de novembro de 2008, 2 grandes manifestações com mais de 100 mil professores. O que é que se conseguiu? Acabar com a divisão da nossa carreira imposta por Sócrates e pela Luz Rodrigues e no governo seguinte, por acaso ainda era Sócrates, mas já Isabel Alçada, mas já sem maioria absoluta, foi logo uma das primeiras medidas, acabar com a divisão da carreira. Segundo momento, 2013, final do ano letivo, uma greve às avaliações de mais de mês e meio. Porquê? Porque mais de 5 mil professores estavam para ser integrados naquilo que se chamava a requalificação, que era, digamos, o sucedâneo da mobilidade especial, e a seguir iriam, ao fim de um ano de requalificação, iriam para o desemprego. O que é que se conseguiu? Com esse mês e meio de grande esforço e sacrifício de muitos colegas nas escolas para poder aguentar essa greve às avaliações, que eles foram todos retirados da requalificação e ninguém foi para lá cometido. Terceiro grande momento, bem, esse é mais recente, o que aconteceu em 2023. Em 2023 foi a grande luta pela recuperação do tempo de serviço, com todas as dificuldades que sabíamos que o António Costa tinha tido uma maioria absoluta e que até tinha ameaçado que se a Assembleia da República contasse, isso já antes da maioria absoluta, recuperasse o tempo de serviço aos professores, o seu governo demitia-se, que é uma coisa extraordinária, o governo demitia-se não pelas políticas que desenvolvia, mas porque contava o tempo de serviço aos professores, que era justíssimo, e, no entanto, a luta foi de tal ordem forte que durante a campanha eleitoral das eleições do ano passado, todos os partidos, todos, incluindo o Partido Socialista, se comprometeram precisamente com, sendo governo, recuperar o tempo de serviço. Tem insuficiências, é verdade, ficaram fora ainda muitos colegas que já estavam nos escalões superiores de carreira com grandes prejuízos na sua aposentação, é verdade, mas de uma forma geral é um documento, é uma recuperação que abrange muitos professores, é positiva, mas que se conseguiu porque resultou muito, ou seja, 2023, mais uma vez, foi um ano de grande luta que não foi em vão. E todos nos lembramos, começámos no início de janeiro com o acampamento à porta do Ministério, as greves distritais, os plenários distritais, as manifestações distritais, o 11 de fevereiro, que foi a maior manifestação de sempre de professores, com mais de 150 mil pessoas na rua, e que foi andando até o dia 6 de 6 de 23, que era precisamente os 6 anos, 6 meses e 23 dias, 6 de 6 de 23, com essa grande greve também, e a partir daí o Governo, depois no início do ano letivo, demitiu-se, por razões que sabemos. E aí os partidos começaram a ter, já no Orçamento de Estado, na discussão, uma posição diferente. Portanto, foram 3 momentos muito fortes de luta, todos eles com resultados. Nenhum no dia seguinte, nenhum na semana seguinte, todos eles no início da legislatura que se seguiu, mas isto é mesmo assim, não é? Os governos não cedem no dia a seguir à luta, porque senão então dariam parte fraca e eles não gostam de dar essa parte fraca. Isto é válido para o Estatuto da Carreira Docente, mas será válido também, como eu já disse, e assim concluo, para o ECDU, para o ECD do Ensino Superior Politécnico, para o Estatuto dos Investigadores Científicos ou para o contrato coletivo de trabalho dos nossos colegas do ensino privado. Portanto, é esse o desafio, que é valorizar a profissão, sejam professores do público ou do privado, são sempre professores, portanto não há professores de primeira nem de segunda, e a valorização da profissão será fundamental, já não para os que se aposentaram, se calhar já não para os que continuam na profissão, esses têm é que ser reconhecidos pelo trabalho que têm desenvolvido,
mas sobretudo porque nós precisamos de jovens. Precisamos dos jovens que abandonaram e precisamos dos jovens que acabam o secundário e que têm que perceber que vale a pena ser professor e querem ser professores. E, portanto, o Congresso vai ter esse desafio e os meus camaradas José Costa e aqui também o Francisco vão ter esse trabalho de coordenação deste Secretariado Nacional, a Anabela Sotaia do Conselho Nacional, e agora os sindicatos indicarão os seus nomes e este vai ser um coletivo que vai funcionar muito bem e que vai continuar no mesmo rumo, com os mesmos objetivos, defendendo os mesmos princípios e valores, que são os valores da democracia e da escola pública, obviamente democrática, e, portanto, vamos ter uma grande prova a partir do dia 18, como tivemos antes do dia 18, como tivemos no tempo em que os secretários-gerais eram o Paulo Sena ou eram o António Dor. Aqui não há nada para inventar, há sobretudo uma profissão para defender e valorizar.